capítulo 22, versículo 49. Lucas capítulo 22, versículo 49. Deus seja louvado por essa noite. Você localiza o texto? Encontrou de amém, por favor? Está escrito assim: vendo que estavam os que estavam com ele, o que iria suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo, Jesus disse: deixai-os, basta. Tocando-lhe a orelha, o curou. Você diz amém? Amém. Se assente, por favor. Glória a Deus. Vai para cá. Olha bem para mim. E você me ouve, diga amém? Amém. Me dê alguns minutos da sua atenção. Esse texto que nós acabamos de ler, nele está inserida uma curta história dentro de um dos momentos mais importantes da vida do nosso Senhor Jesus. A Bíblia diz que nosso Senhor Jesus, ele vai, neste momento aqui, se direcionar à cruz do Calvário. Esse texto que a gente leu, exatamente essa parte, ele vai se repetir nos 4 evangelhos, a saber, Mateus, Marcos, Lucas e João. Esse texto, essa pequena parte, esse pequeno acontecimento, ele se repete nos 4 evangelhos. E é muito interessante nós lermos o texto que se repete nos 4 evangelhos, porque ele nos faz perceber detalhes que algum outro evangelista não deu. Nós lemos esse texto no livro de Lucas, no evangelho que Lucas escreveu. No evangelho que Lucas escreveu, nós vemos Lucas dizer que um dos discípulos de Jesus vai ferir o servo do sumo sacerdote. Você está comigo mesmo? Diga amém. Amém. Um dos discípulos de Jesus vai ferir o servo do sumo sacerdote. Lucas diz isso. Mas João, quando vai falar sobre esse texto, João vai dar nomes às pessoas. João diz que quem fere é Pedro. Quem fere é quem, gente? Pedro. João diz que Pedro é o homem que está com espada e vai atacar o servo do sumo sacerdote com o nome de Malco. Qual é o nome dele, gente? Isso. Então Pedro fere e Malco é o ferido. É importante nós observarmos isso, porque quando a gente observa quem feriu e quem foi ferido, isso nos faz entender um pouco mais sobre o texto. Eu quero que você entenda uma coisa. Jesus, ele havia iniciado a sua noite assentado na mesa com os seus 12 discípulos, a fim de cear a última ceia. A Bíblia diz que dessa mesa Judas se levanta e vai vender por 30 moedas de prata. Jesus acaba de cear, chama os 11 discípulos para irem para o Getsemane, para subirem o Monte das Oliveiras e lá, dentro de Getsemane, orar com os seus discípulos. Então Jesus e os 11, chega um certo momento que Jesus olha para os 8 e diz: fiquem aqui. Ele pega Pedro, Tiago e João, se adianta com eles, entra para dentro do Getsemane e faz a oração mais angustiante que você vai ler na Bíblia Sagrada. Nosso Senhor Jesus está vivendo um momento de muita angústia, um momento de muita crise, um momento de muita tensão. Lucas, escrevendo o momento da oração dele, Lucas diz que a tensão é tão grande que Jesus chega a suar sangue.
Ele faz aquela oração que a gente conhece, dizendo a Deus que se fosse possível passasse o cálice, mas se não, todavia, seja feita a vontade de Deus. Jesus está vivendo esse momento, um momento muito complicado, um momento muito angustiante. Só que no meio desse momento, Jesus vai orar. E depois, quando ele acaba de orar, eu quero que você esteja comigo para entender. O texto diz que quando ele levanta da oração, ele olha para os seus discípulos e diz a eles: levantem-se e vamos, porque o traidor se aproxima. Depois de Jesus passar por um momento angustiante de oração, ele olha para os seus 8 discípulos, e diz: levantem-se, porque o traidor está vindo. Só que é importante nós observarmos o que ele está fazendo. Ele está convidando os discípulos para se levantar e se dirigirem em uma direção, a direção do traidor. O traidor Judas está vindo com soldados. Jesus sabia que Judas estava vindo com soldados. Jesus sabia que depois dali, dele se levantar, sair da oração, ele seria preso. Ele sabia que depois dali, ele iria passar um momento de muito sofrimento. Mas o texto diz que ele olha para os seus discípulos e diz: levantem-se e vamos. Jesus entendia que a partir dali a dor ia começar. Só que mesmo entendendo que a dor iria começar, olha a fala dele: levantem-se, vamos. Eu quero que você entenda uma coisa. O nosso Senhor Jesus, ele sabia por onde os inimigos estavam vindo. Ele sabia muito bem a direção que o traidor estava vindo com os soldados. Ele poderia muito bem se levantar e fugir por outro canto. Ele poderia muito bem se levantar e correr. Só que ele entendeu uma coisa: o quê? Se o desafio está vindo, eu não vou correr dele. O nosso Senhor Jesus entendeu: se eles estão vindo, discípulos, levanta e vamos, porque tem um desafio na nossa frente. Eu quero que você entenda uma coisa, por favor. Um dos nossos grandes problemas é olhar os desafios e correr. Um dos nossos grandes problemas é olhar os desafios e deixar para depois. Um dos nossos grandes problemas é adiar o enfrentamento dos nossos desafios. Mas o nosso Senhor Jesus está olhando para o desafio dele e está dizendo: se é isso que eu tenho que passar, eu vou me levantar, porque eu vou enfrentar. Eu quero que você entenda uma coisa: o sofrimento de Jesus era necessário, ele apanhar era necessário, ele ser chicoteado era necessário, ele ter uma coroa de espinhos na cabeça era necessário, ele subir a cruz do Calvário era necessário. Por quê? Porque aquilo não foi a derrota dele. O texto diz que depois da cruz, o nosso Senhor Jesus foi recebido no céu e teve um nome sobre todo nome. Ele foi chamado de Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Depois do sofrimento, ele comprou a minha e a tua vida com sangue. Depois do sofrimento, ele foi glorificado. A Bíblia está dizendo, eu estou dizendo que os sofrimentos dessa vida não são para nos colocar para baixo. Os desafios dessa vida não são para nos colocar para baixo. O desafio dessa vida estão nos levando para a direção que Deus tem para quem. Guarde bem o que eu vou lhe dizer. Quem adia os seus desafios está adiando o tempo da sua vitória. Eu vou repetir porque alguém entrou aqui precisando ouvir isso. Quem adia os seus desafios está adiando o tempo das suas vitórias. O céu pensa alguém para ouvir: para de correr, para de se esconder, para de protelar, para de deixar para depois, para de deixar para amanhã, para de empurrar com a barriga. Fabrício, mas se eu falar vai dar problema. Se eu fizer eu vou sofrer. Que sofra hoje, mas vença amanhã. Que tenha problema hoje, mas que amanhã se dá dentro. O nosso Senhor Jesus está nos ensinando uma coisa: o quê? Não corra das suas batalhas. O nosso Senhor Jesus está nos ensinando uma coisa: o quê, Fabrício? Não fuja das suas guerras. Eles estão vindo, vem os soldados, vem Judas no meio deles e diz: olha só, quem é o débil brilho?
Vocês podem prender. Vem os soldados, vem Judas, e aqui tem uma conversa. Essa conversa aqui é maravilhosa. Os discípulos vão fazer uma pergunta para Jesus. Para quem, gente? Para Jesus. A pergunta deles a gente leu. A pergunta deles é exatamente essa: Senhor, feriremos a espada? Está comigo aqui? Os discípulos observando os soldados vindo. O cenário, gente, é de luta. O cenário é de guerra. O mestre deles vai ser preso. E eles olham para a situação e logo pensam: não, Senhor, nós podemos atacar, nós podemos ferir. Essa é a pergunta deles para Jesus. Só que isso aqui, gente, é o verso 49. Eu li esse texto muitas vezes na minha vida. A pergunta deles é no 49. No 50, Jesus não responde. No 51, Jesus não responde. No 52, Jesus não responde. No 53, Jesus não responde. Só que o texto diz que mesmo sem resposta, Pedro, quem, gente? Pega a espada e ataca o servo do sumo sacerdote. Ele pega a espada, ataca o servo do sumo sacerdote. O texto diz que ele corta a orelha do maluco. Eu quero que você entenda uma coisa. Pedro vai atacar o maluco, mas ele disse, eu quero que você entenda, Pedro vai atacar o maluco depois de alguém perguntar: posso atacar? Jesus respondeu, gente, sim ou não? Jesus respondeu, gente, sim ou não? Pedro atacou por quê? Quis. Por quê? Por quê? Então tem alguém ferido que Jesus não deixou ferir? Então quer dizer que tem alguém ferido por um discípulo de Jesus sem Jesus deixar? Vamos lá. Pedro disse: posso ferir? Jesus ficou em silêncio. E o Pedro, do nada, num lance de raiva descontrolado, feriu. Então quer dizer que tem alguém sendo ferido por um discípulo de Jesus sem Jesus mandar. Gente, você entende o que eu vou dizer? Tem alguém aqui nesse texto sofrendo por causa de alguém que anda com Jesus. Eu quero dizer, tem alguém nesse culto que já sangrou por causa de alguém que anda com Jesus. Só que deixa eu dizer uma coisa: Pedro feriu, mas Jesus não teve nada a ver com aquilo. Deixa eu conversar com alguém aqui, porque existem pessoas que não querem se envolver mais com a igreja, se envolver mais com as coisas da igreja, se envolver com pregar, participar, porque um dia foi ferido por um Pedro. Existem pessoas que não querem mais saber de Cristo porque foram feridas por um dos discípulos dele. E tem uma frase no meio da galera, é que Jesus é bom, mas o problema é o futuro deles. É isso que eles dizem, porque eles olham para a gente e vê a gente como um problema. E de fato, muita gente foi ferida por Pedro. Só deixa uma palavra: enquanto há um Pedro que fere, sempre haverá um Jesus para curar. Eu gostaria que você estivesse comigo para entender. No mesmo cenário que tem um Pedro ferido, tem um Jesus tocando e curando. Tocando e curando. Tocando e curando. Eu tenho uma palavra de Deus a você. E a palavra é: Pedro até te feriu, mas Jesus não teve nada a ver com isso. E te trouxe para ser ele essa noite, para te mostrar que ele tem cura para você. Pedro feriu porque Pedro não estava cheio ainda. Pedro feriu porque Pedro não tinha tido o encontro com o Espírito Santo ainda. Mas fique em paz, Pedro feriu, mas a mão de Jesus. Levante uma das suas mãos aí, não abaixe. Levante uma das suas mãos aí, não abaixa. Porque tem alguém que entrou aqui dentro esta noite porque gosta do
queria que você, por favor, carinho e respeito, segure a mão de alguém, por favor, não precisa fazer isso. Diga ele, diga ela, Pedro fere, mas Jesus cura. Pedro olha o cenário, pega a espada, corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Mas vamos pensar, você lembra de onde Pedro saiu? Está comigo ainda? Você lembra onde Pedro estava antes de cortar a orelha do servo do sumo sacerdote? O texto diz que Pedro, Tiago e João estavam com Jesus aonde? No Getsema, né? Aonde? No? E o que eles estavam fazendo no Getsema? Pedro, a minutos de cortar a orelha do Malco, estava no jardim da oração. Isso te espanta. Sinceramente, isso me surpreendeu quando eu percebi. Porque Pedro aqui está no lugar da oração, mas aqui ele está cortando a orelha. É estranho, não é? É esquisito, não é? Pedro é alguém que está no lugar da oração e corta uma outra pessoa. Deixa eu dizer, tem coisa que não combina com quem frequenta oração. Não, eu vou de novo. Tem coisas que não combinam com quem frequenta oração. Cortar orelha não combina com quem frequenta oração. Ferir pessoas não combina com quem frequenta oração. Aí a gente vai olhar para o texto e vai pensar: como assim Pedro estava no lugar da oração e está ferindo? Quer que você entenda? O problema não é a oração. O problema é o que se faz no lugar da oração. Eu queria igreja comigo, é verdade. O texto diz que Pedro estava no lugar de oração. Só que quem estava orando era Pedro. Você lembra o texto? Jesus vai acordá-lo, porque Pedro estava dormindo. Quem dorme no lugar de oração corta pessoas que não deveriam. O problema não é o lugar de oração, é quem está no lugar da oração, mas não permite se envolver com o lugar. Eu vou lá. O problema não é a igreja, o problema é quem entra na igreja, mas não mergulha no que a igreja propõe. O problema não é o evangelho, o problema é quem ouve a mensagem, mas não permite a mensagem entrar. Entrando no jardim da oração, mas está dormindo. Tem gente na igreja, mas não vive igreja. Eu vim dizer alguém, isso não combina com... Eu tenho uma palavra de Deus a você, eu vou falar muito rasgado. Tem coisa que não combina com quem frequenta oração. Deixa eu listar para você: fofoca não combina com quem frequenta oração. Fornicação não combina com quem frequenta oração. Mentira não combina com quem frequenta oração. Adultério não combina com quem frequenta oração. Calúnia não combina com quem frequenta oração. Idolatria não combina com quem frequenta oração. Pelo amor de Deus, se é para estar aqui, se envolva e se comporte. Levanta a mão aí, por favor. Eu tenho uma palavra para te entregar. Se comporte como o lugar que você está. Você não está em qualquer lugar. Esta é a casa de Deus. E aqui ainda convém santidade. Aproveita que essa graça está se manifestando aqui. Aproveita que Deus já está chamando a tua atenção.
que o céu não vai te perder. O céu não vai perder você. Eu não sei se você tem sensibilidade para sentir como alívio o Espírito Santo para ser a igreja, mas se você tem, pelo amor de Deus, Deus já chamou e pela palavra se abraçou a Deus. Deixa eu caminhar. No lugar da oração. Mas no domingo. Isso é muito fantástico. Porque tem gente, e a gente está na CBN, então deixa eu falar daqui, que diz para as pessoas: eu sou membro da CBN. Mas a minha olha para a tua conduta e diz: não, sabe? O problema não é a igreja. É quem está aqui não entendeu o que é ser. As pessoas dizem: o evangelho está banalizado, a igreja está isso, a igreja está do mesmo jeito de 2.000 anos atrás. O problema é quem está dentro. O problema nunca foi a instituição, o problema sempre foi aqueles que entram na instituição, mas não querem viver de acordo com as regras da instituição. Estava no jardim da oração do gado. Saiu, pegou a espada, cortou a orelha do maluco. Só que eu quero que você, por favor, entenda algo muito fantástico. Eu não sou da área da medicina, não sou. Mas eu vivo estudando algumas coisas. Isso é uma coisa muito óbvia que eu aprendi. É que enquanto estamos sentindo dor, isso significa que nós estamos vivos. Você está aqui comigo? Malco acabou de receber uma espadada na orelha. O texto diz que a orelha dele foi decepada. Imagina a dor que isso causa. Malco teve a sua orelha decepada. Só que dá um sorriso. A intenção de Pedro não era a orelha, porque pelo amor de Deus, que ira bom se fosse para acertar a orelha. A intenção de Pedro era o pescoço. E agora é o sorriso. Dá um sorriso? Porque o teu inimigo queria te matar. Eu vou de novo. A intenção do Pedro não era cortar uma orelha, gente. A intenção do Pedro era cortar o pescoço do mal. Mas Deus é tão bom, é tão bom, é tão bom, que Ele deu livramento. Aí agora, a gente está até com dor, mas dá um sorriso, está vivo. Fabrício, eu estou com dor, mas está vivo. Fabrício, eu entrei aqui sangrando. Dá glória a Deus, está vivo. Fabrício, eu estou ferido, mas está vivo. Está tudo dando errado, está respirando, está vivo. As coisas não vão bem, está vivo. Está tudo caindo na minha cabeça, está vivo. Dê glória a Deus por isso, porque o inimigo queria matar você, mas o teu Deus colocou a mão na frente e disse: você não vai matar. Vivo, com dor, mas e contra expectativas, você está com dor, mas está aqui. Você achou que não ia aguentar, mas você está aqui. Você achou que não ia suportar, mas você está aqui. Pedro pegou a sua espada e tentou acertar o pescoço do mal, que acertou a orelha.
Só que vamos ser bem lógicos, a espada tem mais ou menos o tamanho de um braço. Isso aqui não é Brasil, isso aqui é Israel. Nesse tempo, a espada era uma arma de guerra. Todo aquele que possui uma espada tinha um mínimo de habilidade com espada. E você acha que vir comigo, se a espada tem o tamanho de um braço, Malco estava relativamente perto dele. Então, como é que alguém de tão perto erra o ataque? Está aqui? Como é que Pedro está tão perto, mas erra? A resposta no texto. A Bíblia diz que Jesus sobe o monte para orar à noite. Aqui tudo indica que já era madrugada. Então Pedro possivelmente erra o pescoço e acerta a orelha por causa da visibilidade. Eu queria você me entender. Porque a noite está guardando o pescoço do mal. E se você é bom de referência bíblica, você vai pegar. A noite ela não tem um bom simbolismo bíblico. A noite aponta para choro. A noite aponta para sofrimento. A noite aponta para dor. Aí tem alguém olhando e dizendo: meu Deus, eu não saio do tempo da noite. Mas diz glória a Deus por isso, porque Deus está te guardando nessa noite, para que as coisas piores não aconteçam. Fabrício, você vai entender? Eu estou dizendo que o nosso Deus se utiliza do tempo difícil da nossa vida para nos guardar vivos. O teu inimigo está te caçando até agora, mas não consegue te enxergar. O teu inimigo está caçando o teu pescoço até agora, mas não conseguiu enxergar, porque Deus Mal recebeu uma ferida. Só que lembra o que eu disse? Mal é servo do sumo sacerdote. Malco é o que, gente? Malco não era seguidor, muito menos discípulo de Jesus. Malco era participante do grupo opositor ao ministério de Jesus. Malco era um rival do ministério de Jesus. Malco não gostava nem acreditava nele. Tanto que foi prendido. Tanto que foi levado para a morte. Então Malco é alguém que não tem e possivelmente nunca teria nenhum tipo de relacionamento com Jesus. Malco nunca na sua vida receberia um aperto de mão de Jesus, um toque de Jesus, um abraço de Jesus, porque ele era inimigo, ele decidiu ser opositor. Mas eu quero você ligado para entender. Mas quando Pedro pega a espada e corta a orelha do mal, está escrito uma coisa maravilhosa no texto. Jesus vai chegar. Mal está com a orelha cortada, sangue para todo lado, uma dor terrível. Jesus chega, o texto diz, e tocou. Eu disse a você que Malco normalmente nunca receberia um toque de Jesus, mas foi só a ferida abrir. Malco nunca receberia um toque de Jesus, mas foi só começar a sangrar. Malco nunca receberia um toque de Jesus, mas foi só começar a doer. Eu estou dizendo a alguém que Jesus, Ele está se aproximando de você através desse momento doloroso. Eu estou dizendo a você que essa ferida aberta é o que Jesus vai utilizar para se aproximar de você. Eu estou pregando alguém aqui que está em sofrimento. Eu estou pregando alguém aqui que está passando por um vale terrível. E eu vim lhe dizer: o Senhor vai se aproximar
aproximar de você, vai tocar em você, vai te dar experiências que você nunca. Um antigo pensador escreveu: a dor do homem é a ponte que Deus usa para chegar nele. Talvez você se identifique com o que eu vou dizer. Eu recebi um toque de Jesus por meio da dor. Eu só estou hoje pregando para vocês aqui porque uma vez uma ferida foi aberta na minha família. Eu me lembro que a minha mãe estava grávida do meu irmão mais novo. Ela já estava lá por uns 8 meses, quase 9. Só que minha mãe é hipertensa, a idade era um pouco avançada e ela tinha muitas complicações. Até que um dia de tarde, um dia de sol, a minha mãe estava estendendo roupa. Ela era uma grávida muito proativa, ela não gostava de ficar parada. Ela estava estendendo roupa. Do nada ela começou a suar muito frio. A gente foi ver o que estava acontecendo e ela começou a desfalecer no nosso braço. Eu vejo a cena toda vez que eu falo. A minha mãe começou a desfalecer, e ela perdeu a pulsação. O coração parou de bater, não havia respiração. Havia uma missionária que morava em frente à nossa casa, a gente gritou por ela, ela foi lá. Começou a orar, e eu vendo a minha mãe indo embora com o meu irmão na barriga. Até que essa missionária falou comigo: Fabrício, corre para a rua, acha um carro, porque a gente vai perder ela, eu vou ficar aqui orando. Eu saí, os meus irmãos ficaram. Quando eu voltei, a minha mãe estava sem pulsação, sem respiração, com o coração parado, estava em pé. Não, gente, eu estou dizendo a você que o carro que eu fui buscar eu não precisei. Enquanto ela orava, a minha mãe voltou à vida. Eu quero muito você aqui. Nesse dia eu fui para o banheiro. Não era crente, estava distante de Deus. Ajoelhei e fiz a seguinte oração. Falei: Senhor, se a minha mãe e o meu irmão voltarem vivos daquele hospital, eu vou te servir por todos os dias da minha vida. E eu estou aqui hoje, 12 anos depois, dizendo a você que Jesus é aquele que se aproxima da gente no meio da nossa dor. Eu estou dizendo a você que por vezes Deus faz com a gente como Jó. Como assim, Fabrício? Jó no capítulo 42, no verso 5, ele disse: antes eu conheci a Deus só de ouvir falar, mas agora, depois que eu perdi os filhos, perdi os bens, fiquei doente, os meus olhos estão vendo a Deus. Eu estou dizendo a você que essa dor vai apresentar Deus. Eu vou lhe chamando para receber o que eu estou entendendo. Essa ferida vai apresentar Jesus para você. Essa dor vai apresentar. Se coloque de pé, por favor, se coloque. Enquanto eu estava ali sentado, o Senhor me disse assim: Fabrício, eu quero tocar nos malcos hoje. Eu quero fechar a ferida de alguns malcos hoje. Eu quero saber cadê você que entrou aqui e está afastado da igreja. Você participava da igreja, participava dos cultos, mas alguma coisa aconteceu. Talvez algum Pedro te cortou.
Mas essa é a noite que o Senhor está te chamando aqui para curar você. Você que está afastado da igreja, você que nunca aceitou a Jesus. Esse é o teu momento. Essa é a tua hora. Glória a Deus. O Senhor tem cura e salvação para a tua alma. O Senhor tem cura e salvação para a tua vida. O Senhor tem cura e tem uma jovem vindo aqui. Você pode aplaudir com muita força. Eu quero saber também você. O Senhor está te chamando de volta. O Senhor está te chamando de volta. Estou te esperando aqui. Que é capaz de fazer